Corinthians cada vez mais envolvido em situações que não consegue explicar. Inclusive 10 milhões de euros que entrou, saiu e ninguém viu. Pode pedir para o banco que o Corinthians dá. Mas, de qualquer forma, o promotor público notou essa confusão de documentos, ausência de documentos, e também ouviu de pessoas do Corinthians sobre quem guarda o quê. E percebeu que, eventualmente, isso pode produzir problemas na investigação, documentos que sumam e tal. Então, está aqui o papelzinho que ele encaminhou ao juiz que cuida já da ação, que liberou a investigação, pedindo, se quer o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do seu promotor, infraassinado, que é o caso Cussarino, deferida a medida cautelar inominada para determinar afastamento temporário, enquanto perdurar a investigação de André Sanches e Duílio, do Conselho Deliberativo, do Conselho de Orientação e de qualquer outro conselho relacionado à entidade esportiva Corinthians, e Augusto Melo, caso esse, por remota hipótese, se encontre ainda em algum conselho ou de qualquer forma participe da vida política do clube. Por quê? O fato dele não ter cargo não significa que ele não participa da vida política, por conta das pessoas que estão lá. Então, eles querem o afastamento do Augusto Melo, inclusive do Clube Corinthians, para que não entrem na investigação. Os três são investigados por motivos diferentes, no caso do Andrés e do Duílio, pelos documentos já achados, e no caso do Augusto Melo, tem a ver com o gasto feito esse ano no cartão corporativo em nome de André Sanches, porém, curioso, porque como a gente trouxe aqui em primeira mão, esses gastos foram feitos em janeiro e fevereiro deste ano, no cartão corporativo emitido no nome do André Sanches, porém, durante a administração Augusto Melo, quando André Sanches era persona não grata, né? Não era figura. E esse cartão foi emitido na gestão Augusto Melo. Então, parece que também, nesse caso, há investigação de crime de falsidade ideológica por ter feito um cartão no nome de outra pessoa, Piper. Não, claro, porque, veja, tudo no Corinthians parece coisa do país do faz de contas, né? Porque como é que o Andrés, na oposição, ele vai ganhar um cartão corporativo da gestão que é adversária política dele? Alguém fala, puxa, Andrés, olha, sabe, em nome de uma pacificação do clube e tal, você é um cara bacana, uma liderança importante, então eu vou te dar um cartão corporativo. Aí o Andrés pega o cartão corporativo, vai lá e torra, gasta um monte de dinheiro. Óbvio que essa história, ela não se sustenta. Tá, para mim, cada vez mais claro de que houve realmente crime de falsidade ideológica. Alguém emitiu um cartão em nome de uma outra pessoa que mal sabia que esse cartão existia e que ele supostamente, ou que o CPF dele estava por aí fazendo uma série de despesas na conta do Corinthians. Isso é uma coisa absurda. Agora, vê, nada do Corinthians parece que surpreende. Porque essa história do garoto Pedro, isso ou é uma obra-prima da malandragem, ou então do desleixo com que a governança do Corinthians era tratada. Porque, para quem não está, enfim, totalmente ao par na história, o Corinthians vendeu o garoto para o Zenit em 2023, mas ficou com 30%. Muito bem. Agora, o garoto foi negociado por 35 milhões de euros do Zenit para o Al Ittihad, e quando a negociação aconteceu, alguém no Corinthians esfregou as mãos e falou, puxa vida, agora vamos entrar numa bolada aqui, né? Praticamente 10 milhões de euros, né? Puxa, que dinheiro, esse dinheiro inesperado, uma mega sena premiada que cai aqui no nosso colo para pelo menos livrar aí o passivo de curto prazo, transfer ban, essa coisa toda. Aí alguém chega lá e fala, nós não vamos ganhar nada, porque nós já recebemos o equivalente a esses 30%. Aí alguém vai lá, regala os olhos, mas como assim? Isso é desconhecido por parte do clube, né? Ninguém no clube sabe disso. Aí vai a gestão anterior e fala, não, recebemos. Agora, sabe, não tem departamento fiscal, não tem contabilidade, não tem jurídico, não tem balanço do clube. Como é que um patrimônio, um ativo do clube desse tamanho, e a gente está falando de uma fatia equivalente a 10 milhões de euros, passa
sorrateiramente por todas as instâncias de controle que o clube tem e ninguém se dá conta disso. É tudo muito estranho. Quer dizer, tudo que o Corinthians faz ou fez nesse passado recente, o torcedor associado tem que desconfiar e muito. É verdade, Pipo. Essa coisa do Pedro ainda está sendo investigada, porque como foi feito, você mostrou a matéria aí sobre a limpa nos contratos da base, também está sendo feita, mas isso não de agora, e até antes do caso do Pedro, uma limpa nos contratos todos que não sumiram nos últimos tempos para entender o que estava acontecendo e no meio de tudo isso aparece que o jogador havia sido vendido. E aí, nesse caso específico, além da não publicidade do fato, apesar do Augusto Melo ter usado a palavra que foi feito na surdina, entre aspas, ele usa na nota dele. Foi sim, porque ninguém ficou sabendo, e pior, os órgãos internos do Corinthians não receberam essa notícia oficialmente via comunicado, já foi procurado via CORE ou via Conselho Deliberativo uma informação da direção, presidência administrativa do clube, de que havia sido feito esse negócio, e quando da apresentação das contas, que não foram aprovadas, a gente falou sobre isso hoje, a única coisa que aparece ali é que está zerada a conta com o Fernando Garcia, né? Porém, não está dizendo o que aconteceu. Existiu uma dívida de 10 milhões em 2023 e, teoricamente, nas contas de 2024, ela não existe mais. Então, como não existe mais? Por que não existe mais? É aí que agora aparece a resposta que não houve um perdão corintiano a essa dívida. Houve uma antecipação ou uma prioridade a algum dos credores que o Corinthians tem, no caso dos empresários. Então, são muitas as questões, o Ministério Público continua trabalhando, ao mesmo tempo que, como eu já contei aqui e vou atualizar, essa é uma semana em que os órgãos internos do Corinthians, os novos, né, a nova comissão de ética, o novo presidente agora eleito, a nova formação de diretoria, trabalha para antecipar passos, porque fica claro agora que em um mês, o Ministério Público pediu o afastamento de 3 pessoas para ver o que está acontecendo. Não é um julgamento prévio. Olha, tem problemas aqui, vocês saem, a gente investiga, qualquer coisa vocês voltam. Que era o que tinha que ter acontecido com o Augusto Melo no primeiro dia, ou com todo mundo que tem questões em relação ao Corinthians. O Corinthians não é empresa de ninguém, não é uma SAF. Então, se tem alguém lá que é altruísta, quer ajudar o Corinthians, mas percebe que está atrapalhando, pega a sua mochilinha e espera resolver o problema. Afinal de contas, o Corinthians é mais importante do que tudo, segundo eles. Então, espero que colaborem mesmo com as investigações. O Ministério Público pede o afastamento deles também, porque vê a possibilidade de que as articulações políticas acabem ainda mais com provas que podem provar o uso indevido do cartão corporativo do Corinthians. Aí, Pipo, a nova comissão de ética começa, então, a distribuir os processos das pessoas envolvidas na tentativa de golpe do dia 31, para depois, como eu já contei aqui, abrir os processos sobre os cartões corporativos, tá? Paralelamente ao que faz o Ministério Público. Acho que eles aprenderam que uma coisa é o uso indevido do cartão administrativamente. Então, eu tenho um cartão corporativo para pagar a conta de viagem, eu vou lá e compro uma caneca para eu usar em casa. Esse é um uso indevido que o Corinthians pode punir administrativamente, independentemente da polícia e do Ministério Público descobrir que eu comprei uma caneca numa empresa minha mesmo, que aí é um crime financeiro. Então, são coisas muito diferentes que o Corinthians pode tocar a sua investigação. Uma coisa é o uso indevido. Outra coisa é esse uso indevido ter, ainda assim, desdobramentos de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, ou o que quer, apropriação indébita, o que quer que seja. Então, o Corinthians não pode investigar isso. O Corinthians pode investigar se alguém usou o cartão onde não deveria ter usado e não ressarciu o Corinthians disso. Isso já é o suficiente para que haja punições administrativas. Ao mesmo tempo, Pipo, que já caminha as negociações e as conversas sobre a mudança do estatuto. Tá todo mundo, já falei assim, já entenderam que eles não querem perder poder, Pipo. Mas se não perder um anelzinho, vai perder a mão. Então, antes também que a revolução apareça de uma forma mais contundente, e a gente está falando sobre o dia 28 de outubro, quando será apresentado ao público em geral o plano dos investidores que querem comprar parte do departamento financeiro, do departamento de futebol,
o Corinthians se move e ouve as propostas para saber o que vai fazer.